Olá, eu sou Hermínio Portes. Afinal de contas, uma pessoa com deficiência que adquiriu um veículo com isenção de ICMS pode ou não vendê-lo antes do prazo de permanência de 4 anos? Essa é uma dúvida que ainda persiste. A minha ideia, a partir de hoje, seria editar vídeos sobre outros direitos de pessoas com deficiência física. Mas como essa dúvida persiste e bastante, inclusive dos clientes de Érica Martins do escritório Auto Franquia, qual que eu fiquei uma boa parte respondendo a perguntas, vamos tentar esclarecer, porque o meu propósito, a minha intenção é que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, é tentar esclarecer da melhor maneira possível. Vamos fazer então isso, tentar fazer de uma maneira bem didática, para que não paire nenhuma dúvida a respeito disso. Primeiro, vamos lá. Aonde está escrito que a pessoa não pode vender o veículo antes do prazo de 4 anos e se vender tem que pagar o ICMS? Olha o texto. O RICMS, que é o Regulamento do Imposto de Circulação de Mercadoria /2000 de São Paulo, no parágrafo 11º do artigo 19, no item 1, fala que o beneficiário de isenção deverá recolher o imposto com os acréscimos legais contados da data da aquisição, constante na nota fiscal relativa à venda e sem prejuízo das sanções penais cabíveis na hipótese de 1. Transmissão do veículo a qualquer título dentro do prazo de 4 anos da data da aquisição à pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal, convênio ICMS 50/2018. A redação dada ao item pelo decreto 65259 de 19 de outubro de 2020 e foi publicado no Diário Oficial do Executivo no dia 20/10/2020, com seus efeitos retroativos desde 26 de julho de 2020. Pois bem, regulamento não é lei. Ele foi feito para agilizar a administração, a tramitação dos pedidos. Então ele não nasceu sozinho, ele não nasceu por si só. Ele está lá porque teve um texto legal maior do que ele que inseriu esses dados. Isso, gente, de maneira bem simplificada para tentar ficar mais didático possível. Mas se entrar dentro da hierarquia da lei, falar em lei federal, lei estadual, lei municipal, regimento, provimento, ordem de serviço. Então não vamos aprofundar isso porque é muito jurídico. Então a finalidade é esclarecer apenas as dúvidas, tá? Pois bem, essa redação nesse atual regimento foi dada pelo Decreto Estadual 65259 de 2020. Vamos ler. Esse decreto, na linha B do inciso 1 do artigo 1º, fala o seguinte: nos primeiros 4 anos, contados da data da aquisição, o veículo não poderá ser alienado sem autorização do fisco, conforme convênio ICMS 50/2018. Até aí tudo bem em termos, está falando que seria de 4 anos. Mas, a partir de que data? Ele não fala, mas a gente vai delimitar isso mais para baixo. O artigo 2º desse mesmo decreto fala: o prazo de 4 anos previsto na linha B do inciso 1 e nos incisos 8 e 9, todos do artigo 1º desse decreto, aplica-se também aos veículos novos adquiridos a partir da data da publicação da ratificação nacional do convênio ICMS 50/2018, de 5 de julho de 2018. Pois bem, encontramos uma data. Fala que se aplica aos veículos adquiridos a partir do convênio ICMS 50/2018, de 5 de julho de 2018, a partir do momento que ele foi ratificado nacionalmente. Vamos entender, esse convênio ele é feito pelo CONFAZ. E o CONFAZ, eu já expliquei em vídeos anteriores o que é. Mas vamos colocar mais uma vez para tentar ficar mais didático. Bom, o CONFAZ é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Ele é constituído
pelos secretários de Fazendas, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, cujas reuniões são presididas pelo Ministro do Estado da Fazenda, competindo-lhes principalmente celebrar convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais e financeiros do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte interestadual. Bom, o que esse convênio ICMS 50/2018 fez? Foi editado, reuniram-se os 26 secretários de Estado, ou seja, um de cada Estado e mais o Distrito Federal, e elevaram, nessa ocasião, no grupo por celebração desse convênio, o período de permanência do veículo, a concessão da isenção, de 2 para 4 anos. Até então, era de 2, que era regulamentado pelo convênio 38/2012, que foi alterado por esse número 50/2018. Aí houve a elevação. Esse convênio ICMS 50/2018, apesar de ele ser datado de 5/7/2018, ele só se tornou válido quando ele foi ratificado pelo despacho número 20. Vamos vê-lo. O ato declaratório número 20, ele é datado de 25 de julho de 2018. Ele nada mais do que fez a não ser ratificar o convênio ICMS 50/2018. Essa ratificação foi publicada no Diário Oficial do dia 26/7/2018. Então, gente, aí a gente começa a ter um significado. Até o convênio 50/2018, o prazo de isenção do ICMS era de 2 anos. Esse convênio alterou para 4. Apesar de ele ser do dia 5 de julho de 2018, ele foi só ratificado no dia 25 de julho e foi publicado no Diário Oficial no dia 26 de julho de 2018. Bom, se o prazo de permanência foi aumentado para 4 anos, evidentemente, somente a partir do dia 26 de julho de 2022 é que novas isenções de ICMS poderiam ser deferidas. O que o Estado de São Paulo fez? Ele não ratificou naquele momento. Para ter validade esse convênio, os estados precisam ratificá-lo. Naquela ocasião, o então governador não ratificou. Essa ratificação somente foi feita pelo atual governador por esse decreto 65259, que foi publicado no dia 20 de outubro de 2020. Mas o efeito dele é no dia 26/7/2020. Ou seja, como não havia sido ratificado, até então vigia no estado de São Paulo a isenção a cada 2 anos. Então, o último prazo de isenção deveria ser no dia 26 de julho de 2020. Mas, com esse decreto, ele retroagiu os efeitos para essa data em virtude do convênio ICMS 50/2018. Então, ele deu uma ajustada na legislação paulista para que ficasse como se estivesse vigindo o convênio ICMS 50/2018 desde a ratificação nacional de 4 anos. Mas isso não é possível. Isso não pode acontecer. Por um simples motivo. A lei, a irretroatividade da lei, ela não pode acontecer quando ferir direito líquido e certo, o ato jurídico perfeito e acabado e a coisa julgada. Isso é uma garantia constitucional. Olha só, olha o texto. O artigo 5º, no inciso 36, fala: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, pelo decreto,
retroagiu. Ora, se uma lei, que é muito mais do que um decreto, não retroage, muito menos o decreto pode retroagir. E tem mais, a eventual sanção criminal que é prevista no regulamento, que fala somente no regulamento, que o texto no decreto nem traz essa expressão, fala que a sanção penal cabível está no regulamento, no artigo 19, no seu parágrafo 11º. É impossível, num artigo em regulamento, estipular uma sanção penal. Olha esse texto de lei. O artigo 5º, no inciso 39, fala: não há crime sem lei, gente, não é decreto e nem regulamento, sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. Olha, se a pessoa vendeu o seu veículo no dia 26 de julho, entre o período de 26 de julho, que não existia o decreto, até o dia 19 de outubro, que ainda não era vigente, porque não foi publicado, ninguém conhecia, não havia nada, nenhuma proibição. Ele vendeu. Como que uma lei, como que alguém pode ser penalizado porque se não sabia que aquilo poderia ser ilegal? Veja bem, eu volto a frisar, essa interpretação, eu estou falando do período de permanência, é baseado no decreto. Veja em vídeos anteriores que eu explico, esses vídeos são informativos e indicando os fundamentos legais que ele não pode prevalecer. Bom, a prevalecer o decreto, o Estado estaria cobrando um tributo sem a respectiva lei. Por que tributo? O tributo é dividido em várias espécies. São impostos, contribuições, empréstimos compulsórios, contribuições especiais para fiscais e taxas, de maneira geral, né? Mas, para haver a cobrança do tributo, tem que haver uma lei específica. Muito embora foi isento, não precisaria pagar, mas se ele vendeu o veículo antes do prazo de permanência, pelo decreto deveria pagar. Então, olha esse texto de lei. O artigo 150 da Constituição Federal fala o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibido à União, aos estados que nos interessa, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, cobrar tributos em relação a fatos geradores, ou seja, o fato gerador seria a venda, ocorridos antes do início da vigência da lei. Veja bem, é um decreto, não é lei, mas vamos imaginar que se o decreto fosse válido, mas não pode ser cobrado antes da vigência, que os houver instituído ou aumentado. Então, é muito óbvio, é muito claro, a legislação é clara nesse sentido, que o Estado somente pode cobrar o tributo se houver uma lei vigente. Vamos lá. O que obrigou, o que proibiu as pessoas de vender os carros antes do prazo de 4 anos, até então era de 2. A pessoa tinha o direito adquirido e muitas vendas que foram realizadas, além do direito adquirido, as vendas realizadas se constituem num ato jurídico perfeito e acabado. Não tem como haver essa prevalência, senão ensejaria uma insegurança jurídica e negocial tremenda. E isso não pode. A função do Estado é fazer com que isso não aconteça. Mas vamos ver o texto de lei. Novamente, o decreto 65259 de 19 de outubro de 2020, que instituiu prazo de permanência, que aumentou na realidade o prazo de permanência do veículo de 2 para 4 anos. Se vender, tem que pagar o respectivo ICMS que foi isento. O artigo 3º fala o seguinte: esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Pergunto, quando que ele foi publicado? No dia 20 de outubro de 2020. Então, é impossível alguém pagar um tributo antes dessa data, acaso o decreto seja plenamente válido. Já falei, veja na playlist dos meus vídeos, no meu canal,
que eu explico sobre isso. Esse vídeo vai ficar muito longo se eu aprofundar novamente. Então, é impossível acontecer essa cobrança, porque o decreto somente se tornou vigente a partir do dia 20 de outubro. E a lei, a Constituição Federal, garante que somente pode incidir tributo a partir da vigência de uma lei. E nem lei é um decreto, é muito menos do que isso. Então, de maneira simples, bem resumidamente, pelo decreto, não pode vender o carro com isenção de PCD adquirido de 26 de julho de 2018 até 26 de julho de 2022. Quem vender pelo decreto terá que pagar o ICMS atualizado desde a emissão da nota fiscal, sem prejuízo da ação penal cabível que regulamenta. Aí vocês podem falar, mas Hermínio, no meu carro não tem não tem a restrição. O outro já vai falar, mas no meu tem a restrição, que eu não posso vender, está constando a venda lá no cadastro do Detran. Mas é irrelevante isso é mais essa restrição, essa comunicação da proibição de venda é mais uma garantia para terceiros, mas não significa necessariamente que vocês não possam vir a ter nenhuma outra punição. Por quê? É como se comparativamente, se vocês fossem entrar numa propriedade particular, está escrito lá, na plaquinha, propriedade particular, não entre sob pena de ser processado criminalmente. Certo? Mas não é porque numa outra propriedade particular não tem essa plaquinha que você vai poder entrar, porque a lei, quando ser publicada, se torna vigente para todos. Agora, o que o Estado vai fazer, vai ter que esperar. É praticamente impossível saber quais serão as providências que serão adotadas, principalmente por essas pessoas que antes do decreto, a vigência do decreto, dia 20 de outubro, venderam seus carros, compraram outro, já tiveram a isenção garantida, deferida e já estão com outro carro. Como que vai fazer? Então vai ter um tratamento diferenciado para essas pessoas? Vale o período de 2 anos? Para as demais, não. Para as pessoas que, a partir de hoje, que todos os pedidos estão sendo deferidos, vale o decreto. Para as que já tiveram a isenção deferida antes da vigência do decreto, depois do dia 26 de julho de 2020 e antes do dia 19 de outubro, então é válido. Isso fere o princípio da isonomia. Então, a solução realmente é somente processo judicial, se eventualmente vocês tiverem alguma cobrança. Vocês vão ter que demonstrar isso num processo judicial e explicar para o juiz o que aconteceu. E com base nisso, em todos esses dispositivos legais que te amparam, certamente vocês não sofrerão nenhuma outra consequência, mas haverá necessidade do processo judicial. Então, lembrando, pelo decreto, quem comprou um carro com isenção de PCD do dia 26/7/2018, que é a data que foi ratificado nacionalmente o convênio CONFAS ICMS 50/2018, não pode vender pelo prazo de 4 anos, ou seja, até o dia 26 de julho de 2022. Bom, eu espero que tenha respondido as dúvidas, mas se porventura não respondi, continue comentando. Se esse vídeo for útil, compartilhe, se inscreva no canal, ativem o sino. Eu peço para você se inscrever, porque vai me ajudar a levar o conhecimento para muitas pessoas que não têm. Lembrando, essa inscrição ela é inteiramente grátis. Vocês não vão pagar um único centavo. E a única maneira que eu tenho de poder ajudar, eu faço questão de poder ajudar o público PCD. Então, portanto, comentem. Como disse, a minha ideia original hoje era para falar sobre outros direitos, outras isenções de Receita Federal, o de rodízio de carro, para PCD. Mas, como eu vi como a dúvida ainda persiste e tira
o sossego de vocês, e eu sei o que é tirar um sossego de uma pessoa. Então eu resolvi fazer mais esse vídeo, justamente com a finalidade de esclarecer. Então, por favor, se inscrevam, ativem o sino, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.